É com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo, lembrando que esse programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados e tem aqui o apoio da TV Gran Dourados. Nós agradecemos a sua companhia aqui na TV Gran Dourados. Nós estamos já há quase 2 meses que foram suspensos os trabalhos das igrejas. Estamos num quadro no Brasil inteiro e também em vários países do mundo. Hoje mesmo recebi notícias de um missionário nosso aqui de Dourados, que está em Madrid, na Espanha, onde a igreja também está fechada e o desejo deles de retornarem com as atividades é o mesmo nosso aqui. Provavelmente vão voltar em datas muito compatíveis com as nossas aqui. E tem sido um tempo diferente, um tempo de muitas reflexões. O coronavírus, que espalhou como uma pandemia pelo mundo, matando muitas pessoas, contaminando outras, assustando todo mundo, efeitos maiores numa região, menores em outras, e tanta confusão também em torno dessa pandemia, oportunismo político, decretos que têm atropelado a própria Constituição em nome da urgência, da necessidade. Estão esquecendo prefeitos, governadores de olhar a Constituição do país, porque há algumas liberdades previstas que tem que ter equilíbrio. Não pode uma coisa passar na frente da outra. E a liberdade religiosa é uma grande conquista da nossa pátria e da humanidade. A liberdade de ir e vir, tantas coisas importantes, a liberdade de trabalhar. Então nós temos que medir essas coisas e realmente está difícil de encontrar um equilíbrio, um ponto de apoio. Mas mesmo assim, e diante de todo este quadro, hoje eu quero chamar a sua atenção para alguns ensinamentos que as Escrituras nos dão, de que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Então não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para meditar a respeito desse assunto. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. O texto que nós vamos ler hoje para a nossa meditação está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, os versos de 1 a 5, onde nós somos orientados assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens,
em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Esse texto, Paulo está escrevendo uma epístola pastoral a um jovem pastor ou assessor apostólico que deveria orientar uma igreja. São orientações pastorais à igreja. E quando nós falamos de orientações pastorais à igreja, nós estamos falando a palavra de Deus, ensinando o povo de Deus, os remidos do Senhor, como eles devem se portar diante de cada situação da vida. No caso aqui, Paulo está orientando a igreja e ele fala que antes de tudo, pois, exorto. Exortar é orientar, é ensinar, é corrigir, é encorajar. Essa palavra na língua grega ela tem uma interpretação muito ampla, mas principalmente em termos de encorajamento. A palavra, ela quer dizer encorajar. Eu estou aqui encorajando os irmãos. Eu estou aqui desafiando os irmãos. Eu estou aqui despertando o coração dos irmãos, encorajando-os para uma coisa muito importante que é papel da igreja. A igreja, ela tem um papel muito importante em todos os momentos da história. Ela não só batiza os que nascem e enterra os que morrem, mas ela também é o corpo de Cristo. Mas não é a igreja instituição como intermediária entre Deus e os homens, porque ela não é intermediária entre Deus e os homens. Todos os homens têm acesso à presença do Senhor, e a igreja não é mediadora entre Deus e os homens. A igreja é a família da fé, onde reúne os salvos para juntos adorar o nome do Senhor, para juntos estudar a palavra do Senhor, para pregar, testemunhar a palavra de Deus, anunciar. Então Paulo está dizendo para a igreja, para os remidos do Senhor: olha, eu quero encorajá-los a orar pelas autoridades. Eu quero encorajar você também, com este programa hoje, a orar pelas autoridades. É claro que muitas coisas nos revoltam de ver este conflito que estão aí os poderes da nossa pátria. Há um desrespeito de um poder com outro, as instâncias políticas do nosso país, o município, o estado, a federação, esses entes tendo dificuldade de harmonizar as suas competências legais, e há uma confusão generalizada no nosso país nesses aspectos. O judiciário querendo mandar mais do que o executivo, o legislativo faltando com as devidas tarefas diante dos desafios do nosso momento, um executivo atropelante, enfim, nós precisamos de harmonizar estas coisas. E em vez de ficarmos falando, debatendo isso em redes sociais, eu penso que é um papel muito grande da igreja fazer o que a Bíblia manda. E o que a Bíblia manda aqui é orar pelas autoridades, orar por elas, para que a verdade também se estabeleça no nosso país. Nós devemos orar pelas autoridades, e orar pelas autoridades não significa que nós estamos concordando com tudo que eles estamos fazendo, mas significa que nós estamos reconhecendo que eles estão revestidos de autoridade, revestidos de uma função muito importante, que nesses tempos de pandemia, de epidemia, de essa
esse coronavírus que tem se espalhado pelo mundo e também no nosso país, algumas regiões menos, outras mais, mas é um tempo confuso por si só. E mais as confusões que estão criando em torno dele, oportunismo, e olha lá o quanto de desvio de dinheiro que não vai ter em nome destas emergências e calamidades públicas. Nós temos como cidadãos estarmos atentos, mas também estarmos prontos a orarmos pelas nossas autoridades. Paulo fala aqui, olha, eu quero encorajar a igreja, exortar a igreja, para que se use da prática da oração. A prática da oração, nós devemos orar incessantemente. O livro de Daniel mostra aquele homem orando 3 vezes ao dia, orando um grande tempo da sua vida, orando, pedindo a Deus que viesse intervir na história do seu povo, e Deus interviu na história de Israel de uma forma extraordinária, porque Deus é o Deus da história. Não precisamos de ficar desesperados, Deus está no controle da história. Deus é soberano. Não há nada que acontece no universo que Ele criou e que Ele governa, e a sua obra da providência mostra o cuidado de Deus conosco todos os dias. Não há nada que foge ao seu controle, e é nosso dever fazermos partes desta obra da providência de Deus sobre a terra. E um dos deveres da igreja que nós estamos sendo alertados aqui é que nós devemos interceder pelas nossas autoridades. E Paulo usa aqui um vocabulário muito extenso para descrever, não só teologicamente, mas também pedagogicamente, qual prática de oração a igreja deve ter nesse momento. Ele fala aqui súplicas, então que se use a prática de súplicas. O que é súplica? A palavra súplica quer dizer clamor. É eu clamar diante de Deus por uma situação. Nós estamos precisando de suplicar, de clamar diante do trono da graça de Deus, pela nossa cidade de Dourados, pelo nosso estado do Mato Grosso do Sul, pelo nosso país, o Brasil, pelo mundo, pelos países que estão sofrendo esta pandemia, pela calamidade social, pela calamidade econômica que esta crise está trazendo já, e muitos outros desdobramentos disso, pessoas perdendo o emprego, pessoas perdendo a empresa, outros sendo contaminados, outros morrendo. Eu li recentemente um artigo da Ultimato dizendo a respeito da pandemia e se referindo aos feridos, aos falidos e aos falecidos. Feridos, falidos e falecidos. É uma realidade do quadro. Então é dever nosso o quê? Não é ir para a rede social, falar mal de governo, prefeito, ficar do lado de um poder, de outro poder. Não é nosso dever isto. A igreja tem o dever da súplica, clamar diante de Deus. O profeta Jeremias chega a dizer: clame a plenos pulmões. É um clamor real. Não é aquela ideia de vamos levantar um clamor aqui. Não, é um clamor constante, é um clamor perseverante, que se use a prática de súplicas. Então suplicar é clamar, é prostrarmos perante o trono da graça de Deus. Paulo usa aqui também, além de súplicas, ele usa o termo orações. Você pode falar: pastor, mas não é a mesma coisa? Mas pedagogicamente, cada uma tem uma abrangência, cada uma tem um objetivo, um momento. As nossas orações devem ser constantes pelas autoridades. O clamor, ele está mais relacionado a um momento específico. As orações são constantes. Então, Paulo está dizendo aqui da súplica e da oração. Orarmos
colocarmos diante de Deus as nossas famílias, nossas empresas, nossos empregos, a nossa saúde, as nossas autoridades. Aqui está mandando orar pelas autoridades, para que Deus dê sabedoria às autoridades, para que Deus tire a maldade do coração de outros que estão fazendo uso indevido deste momento para se autopromover, e eles não percebem que a população não é boba de não perceber que a pessoa está fazendo uso da morte de uns, da enfermidade de outros, para se promover. Olha, é um abutre, uma pessoa que quer se promover em cima da desgraça alheia. Nós temos que orar, pedir a Deus para dar sabedoria às nossas autoridades. Dar sabedoria a nós, paciência a nós, dar perseverança e sustentar a nossa fé, mas também dar sabedoria. Aqui está mandando orar pelas autoridades. Então que Deus dê sabedoria, a nossa oração pedindo a Deus sabedoria, porque também são seres humanos, também têm dúvidas na hora de tomar decisões, também ficam inseguros na hora de tomar decisões. Então Paulo está nos exortando para usarmos a prática de súplica, de orações, e nós vamos dar um intervalo e vamos continuar no próximo bloco, descrevendo como nós devemos orar pelas nossas autoridades. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Hoje nós estamos falando sobre o nosso dever cristão como igreja, nesse tempo de pandemia, de orarmos pelas nossas autoridades. O presidente da República com seus ministros, Congresso Nacional, Senado Nacional, os tribunais de justiça, orarmos pelos governadores, deputados estaduais, prefeitos, vereadores, sobre aqueles que estão investidos de autoridade. Paulo aqui fala em favor dos reis, eram as autoridades de sua época, do seu tempo, e de todos aqueles que estavam investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Piedade e respeito. Então ele fala da prática de súplicas, orações, e agora vamos ver intercessões. Interceder é você pedir em favor de alguém. É como você fazer um pedido em nome de uma outra pessoa que te pediu. Muitas vezes a gente vem para a igreja e as pessoas falam: pastor, ora por nós lá, ora por mim, ora pela minha mãe, pela minha família. E nós assumimos um compromisso de orar por essas pessoas e precisamos de orar por essas pessoas. Há famílias pedindo para orarmos pelos seus entes queridos que já estão contaminados com o coronavírus. Devemos orar, interceder. E aqui está falando de intercedermos, pedir a Deus a favor de alguém, a favor daqueles que estão investidos de autoridade. É nosso dever pedir a Deus por eles. Colocar diante de Deus a súplica, a petição. E quando alguém, não só por eles, mas orar também intercedendo pela nossa
pelas nossas famílias, porque muitos vêm pedir oração. Então, interceder é você pedir a favor de alguém. Intercessões. E Paulo usa aqui também o termo de ações de graças. A gratidão é parte da oração. Não podemos só ir pedir, nós temos que voltar para agradecer. Muitos, na hora do aperto, pedem, mas esquecem depois de voltar para agradecer. Eu louvo a Deus que a igreja já fez alguns momentos de jejum, um mesmo jejum e oração, um deles até convocado pelo próprio presidente da República, e é um dever nosso orar. Aqui está dizendo de súplicas, orações, intercessões, mas também não podemos esquecer de voltar para agradecer. Você orou, Deus atendeu, Deus estendeu a mão de misericórdia, de graça, volte para agradecer. Jesus, no seu ministério, narra o Evangelho de Lucas que ele curou 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. Todos clamaram a ele, todos pediram a ele pela cura, mas só um voltou para agradecer. Então nós devemos pedir a Deus, colocar diante de Deus as nossas petições e súplicas, mas devemos também retornar diante dele para agradecermos a bênção copiosa que ele estendeu sobre nós. Paulo está dizendo que, encorajando aqui a igreja a usar esta prática de interceder pelas nossas autoridades. E ele diz assim: em favor de todos os homens. Devemos orar não só pelas autoridades, mas por todos os homens. Se alguém pediu oração a você, não esqueça de orar. Muitos falam assim: eu vou orar, e depois esquecem. Não se esqueçam de orar por aqueles que te pediram oração. A Bíblia manda orar pelas autoridades, mas orar por todos os homens. É nosso dever. E aqui depois, o foco aqui de Paulo é esse: em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Presta atenção nessa palavra, investidos de autoridade. A palavra de Deus nos manda respeitar as autoridades porque eles foram investidos de autoridade. No caso do nosso país, há um processo democrático, as pessoas votam, elegem, os tribunais, as autoridades competentes reconhecem, dão posse, e aquela pessoa assume um mandato, ele está investido de autoridade para um mandato. Devemos orar por eles, respeitá-los. Claro que não concordamos às vezes com tudo que fazem, mas isso não tira de nós o dever de orar e de suplicar. Eu estou falando isso porque nós estamos vivendo um período muito fácil de falar mal das autoridades, mas eles estão diante de uma responsabilidade muito grande. Alguns estão usando mal a autoridade, vão responder por isso diante de Deus, mas é nosso dever orar por essas autoridades, para que exerçam bem a autoridade num tempo de crise, num tempo de coronavírus. E aqui fala investidos, essa autoridade é investida. Toda autoridade que o homem exerce sobre outro homem, ou que exerce sobre uma sociedade, é uma autoridade delegada, ela é delegada por Deus. Ela tem um limite, essa delegação tem um limite, não é absoluta, só Deus tem autoridade absoluta. Quando Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, é porque ele tem autoridade absoluta, mas os homens têm autoridade relativa, limitada. É uma autoridade que ele não pode extrapolar dos deveres e do protocolo que lhe é dado naquela autoridade para a qual ele está investido. Então, o texto aqui fala da beleza da autoridade. Deus estabeleceu o Estado, a família, o Estado e a igreja são instituições divinas. Tem instâncias diferentes, esferas diferentes, mas são autoridades divinas para o bem da sociedade, e a razão disso é por causa do pecado humano. Desde que o homem caiu do seu estado original que ele foi criado, nós
precisamos de ter uma organização social onde haja uma hierarquia para ser obedecida, mas esta autoridade emana do povo e ela tem que ser exercida em favor, em benefício, em proteção e em cuidado com o povo, nunca com mentira com o povo, com exploração com o povo, porque essa autoridade é delegada, diz aqui, investidos de autoridade. Essa autoridade é delegada para que o povo possa viver vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. A piedade é porque ninguém pode impedir-nos de exercer a nossa fé. A liberdade religiosa é um direito sagrado. Nós já nascemos com este DNA religioso dentro de nós, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus colocou em nós as suas criaturas, características da sua natureza. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós temos que respeitar o nosso semelhante, respeitar o nosso próximo, respeitar a nós mesmos, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E para vivermos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. O respeito às autoridades limita até onde ela é delegada, até onde ela tem autoridade para delegar isto ou aquilo. Por exemplo, a liberdade religiosa, a liberdade de culto, ninguém pode tirar. Obviamente que não está sendo tirado, mas nenhum decreto pode legislar intramuros da igreja. Por exemplo, querer estabelecer critérios e mudanças para os sacramentos da igreja. Os decretos que estão saindo pelo Brasil estão mexendo até com os sacramentos da igreja. Em vez de estabelecer regras sanitárias, estão invadindo intramuros. Isto é um desrespeito, não pode acontecer. Mas isso também tem que ser tratado com a relevância e com a ordem social que nós temos. Como dirimirmos essas dúvidas, questionarmos, tirarmos as nossas dúvidas. Nós não estamos sendo em momento algum impedidos de exercer a nossa fé em Cristo, tanto que dirigimos o culto aqui da igreja, dirigimos o culto doméstico no nosso lar. Ninguém pode entrar lá e nos proibir de dirigir um culto doméstico dentro da nossa casa, ou de assistir e participar do culto que é transmitido aqui da igreja. Não, estamos com liberdade para fazer isto, mas devemos lembrar que as nossas autoridades, nós precisamos de orar por elas, até para Deus dar sabedoria, até na hora de lavrar um decreto. E o texto diz que isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Isto é bom e aceitável, Deus aprova esta harmonia entre a autoridade delegada, o poder que emana do povo e em benefício do povo. E depois Paulo fala assim, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ou seja, nós não temos outro mediador entre nós e Deus, somente um, que é Jesus Cristo. Nenhuma autoridade, seja ela civil, militar ou eclesiástica, pode querer se colocar no papel de mediador entre nós e Deus. Há um só mediador entre nós e Deus, que é Jesus Cristo. Este sim, este tem toda a autoridade no céu e na terra. Esse tem uma autoridade absoluta e não uma autoridade limitada, não uma autoridade delegada temporariamente para alguma função. Então, antes de tudo, vos exorto que se use da prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, mas especialmente daqueles que estão investidos de autoridade. Que Deus nos ajude a entender isso e colocar em prática nesses dias de pandemia e nesses dias de isolamento social e de tantas coisas que têm mudado a rotina das nossas famílias. Deus abençoe, não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir este momento do programa Andando com Cristo.
Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Nós vamos finalizar aqui o programa Andando com Cristo. Quero agradecer a sua companhia, dizer que os cultos da igreja estão sendo transmitidos no domingo às 19 horas aqui na TV Grande Dourados e também às 9 horas da manhã, agora no canal de YouTube da igreja pela internet, e também na quarta-feira às 19h30 o estudo bíblico. Você não está podendo vir à igreja, mas você pode acompanhar da sua casa e participar conosco. Estamos também preparando para um retorno gradual dos trabalhos da igreja, porque já há decreto municipal permitindo esse retorno gradual dos trabalhos da igreja, com uma série de regras e de orientações que precisam de ser seguidas. Olha, nós vamos orar por você, pela sua família, orar pela nossa pátria e encerrar assim o nosso trabalho, nosso momento, nosso programa de hoje, orando. Senhor, nós agradecemos a bênção deste dia, a bênção da vida, a bênção, ó Deus, de podermos falar contigo e trazer a mensagem da Tua palavra ao coração dos nossos ouvintes. Eu oro agora, ó Deus, pedindo a Tua bênção pela família que está ligada conosco, que está nos acompanhando, assistindo agora este programa. Eu peço a Tua bênção por essa família, por esta pessoa que está agora nos acompanhando. Derrame sobre ele a Tua bênção e a Tua paz. Oramos também pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pedindo que o Senhor esteja, ó Deus, fazendo cessar esta peste na nossa pátria, e que um tempo bom venha sobre nós e sobre as nossas famílias, e que saibamos também aprender as lições que o Senhor quer nos ensinar, para que os homens aprendam que há um Deus no céu, soberano, Criador dos céus e da terra, e que governa soberanamente sobre todas as coisas, e que nos mandou Jesus, o Teu Filho, para nos salvar, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E também sabemos que Jesus está à destra do trono de Deus, intercedendo por nós agora, e voltará em poder e glória para julgar a terra e separar o justo do ímpio para toda a eternidade. Oramos pedindo a Tua bênção e a Tua paz sobre aqueles que nos acompanham, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado da sua companhia aqui no programa Andando com Cristo. Continue na programação da TV Grande Dourados, a TV da família douradense.